Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus. Quero aqui compartilhar uma palavra com você. São exatamente meia-noite e 22, quase, estamos bem próximo aí de meia-noite e meia. Olha só a palavra que estava meditando aqui agora, Deus ministrava ao coração. E essa palavra é muito forte. A palavra nos ensina que nós temos o dever de orar e também fazer o quê? De orar e vigiar, correto? Orar e vigiar. Por que nós devemos orar e vigiar, pastor? Por quê? Porque a Bíblia, ela nos relata da vinda de Jesus, né? E nós temos que ficar muito atento, muito vigilante. E a gente não pode perder o foco. Eu não sei se você percebeu, mas o diabo ele trabalha muito com isso. Com o quê? De tirar o foco. Quando ele consegue tirar o foco, fica muito mais fácil dele agir, fica muito mais fácil dele trabalhar. Mas se a pessoa ela está focada na fé, se a pessoa está focada em Jesus Cristo, se a pessoa ela está focada no reino, ela está focada no mundo espiritual, então fica muito difícil do Satanás lidar com essa pessoa, porque devido ela estar focada, aconteceu que ali criou uma barreira. E dentro dessa barreira, eu não sei se você compreende o que está sendo falado aqui agora, dentro dessa barreira é difícil dele agir, é difícil dele penetrar, você está entendendo? É difícil dele criar situações que consiga, sabe, paralisar, que ele consiga mudar essa pessoa, você está entendendo a palavra? Então a Bíblia, ela está nos ensinando, ela está dizendo, nós temos o dever de orar e de vigiar. Então olha só o que nós precisamos fazer, nós precisamos manter a nossa atenção dobrada. Como assim, pastor? Temos que manter a nossa atenção dobrada. Eu separei aqui o versículo que fala assim, que diz assim, deixa eu achar aqui, que diz assim, olha lá, a Bíblia está falando que Jesus, ele vai vir como ladrão, olha só, como ladrão, ele vai vir como ladrão, ele vai chegar, como é que o ladrão faz? O ladrão, ele chega chegando, entendeu? E quando for ver, ele já está dentro da casa da pessoa, ele não vai mandar uma mensagem dizendo, olha, eu vou te roubar. Olha, não, o ladrão ele invade. Por exemplo, a pessoa ela vai passar férias no lugar. Aquela pessoa ela vai para uma praia, ela vai para o shopping, ela vai fazer alguma coisa. Pronto, o ladrão vai lá, ele entra e rouba aquela pessoa, a casa daquela pessoa. Pronto, ele não avisou nada, ele foi lá e ele roubou. Então a Bíblia está nos ensinando a nos tornar vigilantes, porque a volta de Jesus é uma volta desconhecida, é uma volta sem conhecimento, é uma volta que ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque está escrito, está escrito que ele vai vir, ninguém sabe o dia e também ninguém sabe a hora, é o que está escrito aqui, olha lá. Quanto àquele dia, olha lá, a respeito daquele dia, ninguém sabe, olha só, nem anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai, está entendendo? Então, quanto àquele dia, ninguém sabe. Satanás não sabe, os anjos não sabem, o Filho não sabe, só quem sabe é somente o Pai. Então, o que acontece? O que o diabo faz? O diabo ele tenta tirar a nossa atenção, ele tenta tirar o nosso foco. Por exemplo, uma pessoa está dirigindo o carro, né? Se a pessoa perder o foco ali dirigindo o carro, o que acontece?
um acidente que leva à morte. Por exemplo, está ali a pessoa dirigindo o carro e no momento que ela está dirigindo o carro, ela cochila no volante. O carro saiu da pista, desceu a ribanceira abaixo, né? Então, naquele momento, aquela tensão dobrada que ela tinha ali dirigindo foi-se embora. É a mesma coisa a nossa caminhada. A nossa caminhada ela é tão importante que vidas estão em jogo. Você está entendendo? Tudo está em jogo, tudo está em jogo. Então, por isso essa luta dobrada. Então, o diabo ele tenta mexer com o foco, ele tenta desfocar. Sabe quando a câmera ela está focando em um lugar, só que o foco dela está desfocado, fica aquela coisa embaçada que não dá para enxergar, e a pessoa vai mexendo, ajeitando, até acertar aquele foco direitinho, e a imagem vai limpando de uma forma que vai dar para ver nitidamente. É desse jeito. Então a palavra é essa, pessoal: orar e também vigiar. É a mesma coisa um piloto de avião, ele não pode perder o foco dele. Se ele perder o foco, todo mundo que está dentro daquele avião morre, já era, acabou para todo mundo. Então ele está dizendo aqui, pessoal, ele está dizendo aqui na palavra de Deus, ele está dizendo aqui, isso é muito forte, muito importante. A gente tem que manter tanto foco, mas tanto foco, pessoal, que a Bíblia ela fala assim, ó. Deixa eu olhar aqui. Diz assim a palavra de Deus, ó: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e o arrastou a todos. Está entendendo? Então, o diabo ele tenta tirar o foco. Ele tenta tirar o foco. Do mesmo jeito que ele fez com Eva dentro do jardim do Éden. Ele estava tirando o foco dela. Então, o diabo ele vai criar situações para tirar o nosso foco. Como Pedro, que estava andando sobre as águas, estava caminhando em direção a Jesus. O foco de Pedro naquele exato momento era estar ali, caminhando reto em direção a Jesus. Mas a Bíblia diz que um vento, um negócio estranho apareceu ali e que ele perdeu o foco. O foco que ele estava tendo ali em direção a Jesus foi embora e ele começou a afundar, assim diz as Escrituras. Então, você consegue observar, você está caminhando na presença de Deus. E tudo aquilo que está te atrasando, tudo aquilo que está te atrapalhando, tudo aquilo que está mexendo com o seu pensamento positivo, com o seu olhar positivo, com a sua audição positiva, está vindo para tirar o seu foco. Isso é fácil de identificar, é fácil de você identificar. Por exemplo, tem uma pessoa que ela faz uma faculdade, né? Ela está fazendo a faculdade, ela está indo bem naquela faculdade, mas bem demais. É uma pessoa centralizada, focada no que faz, estuda, faz a prova, tudo direitinho. Só que ela conheceu pessoas começaram a incentivá-la, e a vida dela começou a ficar desregrada, ela começou a faltar, matar ali aula, ela começou a perder as tarefas, ela começou a perder prova, e quando fazia a prova levava bomba, e daí ela repetiu e ela parou com aquilo, ou seja, ela perdeu o foco. Você está entendendo? Então essa é a missão do diabo. Então todo tipo de evento que tem, ao qual não se trata em adorar, em prestigiar, em glorificar, em honrar a Deus, está tirando foco, pessoal, está tirando foco, está tirando o que crer, o crente, está tirando ele da visão, está tirando ele do centro, está tirando ele do caminho, está desfocando ele, você está entendendo? Está tirando ele do foco. Então, carnaval, festa, tudo que tiver,
E aquela pessoa está ali na igreja direitinho, pai, daqui a pouco ela foi para a festa, passa, desviou, tirou lá do foco. E mesma coisa eu que estou aqui agora, dando essa palavra para você. Amanhã depois eu não posso nem estar mais aqui pregando, perdi meu foco. Talvez você que está aí me assistindo agora, amanhã depois você não vai estar cantando, você é um levita, você também é um pregador, você é um obreiro, você é membro, enfim, você pode perder o foco e amanhã depois você não está mais na presença de Deus. Então o diabo, ele mexe muito com o foco, ele mexe muito com o foco, ele tenta desfocar tudo, ele tenta nos tirar desse foco. Por isso que a Bíblia fala que a respeito da vinda do Senhor, né, por ela ser dessa forma, o diabo ele vai trabalhando de uma forma que ele vai tentando desfocar a pessoa. Você está entendendo? Ele tenta desfocar a pessoa. E com isso, a pessoa fica perdida, fica desorientada. A pessoa desconhece o Deus que ela buscava. A pessoa desconhece a fé que ela tinha. A pessoa, ela começa a agir de uma forma totalmente diferente, irracional, em respeito às coisas de Deus, se é que você me compreende. E essa pessoa começa a voltar àquilo que a Bíblia fala, ela começa a voltar ao lamaçal, ela começa a fazer tudo de novo, pessoal. Ela começa a voltar aos velhos hábitos, às velhas práticas, você está entendendo? Isso é forte demais. Então, a palavra de hoje que eu tenho a compartilhar com você é essa. O diabo, ele trabalha muito com isso, com foco. Foi o que aconteceu com aquelas virgens. A própria Escritura fala, algumas foram inércia e outras não. Outras se manteram fiel, aguardando ali o noivo, mantendo a lamparina acesa, mantendo o azeite, mas teve outras que não se preocuparam com isso. E é com isso que você tem que se preocupar, porque essa calma, esse negócio de que Jesus vai voltar e não volta, esse negócio que amanhã ou depois eu posso morrer e vai terminar por isso mesmo, esse negócio, eu vou sair ali, pronto, e vai ficar por isso mesmo. Vigia, porque isso daqui é um período que estamos passando aqui, em que a gente temos que orar e vigiar. É onde o inimigo está trabalhando de uma forma poderosa, pessoal, para tirar todo o nosso foco, toda a nossa atenção da cruz. Você está entendendo? A Bíblia diz que o diabo estava peneirando Pedro. Olha o que aconteceu com Judas. Olha o que aconteceu com ele. Quando ele se arrependeu, era o fim. Quando caiu o remorso sobre ele, já era. Ele já tinha cometido o ato, já tinha feito a traição. Você está entendendo a palavra? Então isso é muito forte mesmo. Pedro estava andando em direção à água, em direção a Jesus, estava com foco direitinho, somente voltado ali para Jesus, mas no meio do caminho algo estranho começou a acontecer, tá bom? Então não perca o seu foco é Jesus Cristo, que permaneça Jesus Cristo. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.